eu tive que acompanhar uma equipe que estava a mostrar uma área, estava a apresentar uma área que recentemente tinha sido desminada. Com aquele receio de será que as minas acabaram? Acabaram, certo. Realmente o coração na mão. Entrei na mata. É. Entrei na mata, aquela coisa de, epa, se eu pisar, encontrar uma bomba, a desminagem está mesmo aqui. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, sejam todos bem-vindos à primeira entrevista do ano, naquela senda do quão as pessoas sabem da língua francesa. Ficamos algum tempo parados, mas estávamos aqui a estudar novas estratégias, novos desafios e uma nova forma de apresentar aqui neste canal. Hoje trazemos alguém, digamos que não assim ligado à área, mas queremos nós acreditar que ele tenha uma certa bagagem, tenha algo a partilhar com todos nós no que diz respeito a esta língua e, quiçá, aquilo que é sua profissão. Acreditamos nós que toda e qualquer profissão precisa de uma determinada língua para o seu sustento. E não ficamos indiferentes, puxamos aqui alguém que vai partilhar a sua história, vai partilhar o seu dia a dia no que diz respeito à língua francesa e à sua profissão. Mas antes de mais, permitam-me solidarizar-me aqui com as vítimas desta crise pós-eleitoral ou destas manifestações, se assim preferirem, e, igualmente, as vítimas do ciclone que recentemente assolou o norte do nosso país. Falo de Moçambique. Muito bem, trazemos aqui Armando Venâncio Henrique. Ele que na primeira pessoa vai se apresentar, vai dizer tudo aquilo que ele tem a partilhar conosco. Mas antes, eu ia pedir a todos que se subscrevam aqui ao canal e cliquem aí nesse like, de modo que nós possamos produzir conteúdos deste gênero. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à entrevista. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite e pedíamos que pudesse se apresentar aqui aos nossos internautas, aos nossos subscritores e a todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho. Ora bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora cada um escuta ou assiste este vídeo. Meu nome, já disse antes, é Armando Venâncio Henrique. Eu que agradeço pela oportunidade de partilhar um pouco de mim. Nem todos têm esta oportunidade. Dizer que eu estou disponível a partilhar aquilo que for possível e aquilo que diz respeito àquilo que é Armando Venâncio. Muito bem, muito bem. Então, mas cá entre nós, quem é Armando Venâncio? Assim, em breves palavras, como é que poderíamos qualificar Armando Venâncio? Bom, Armando Venâncio é um jovem normal como tantos outros. Na área profissional é um jornalista que faz o trabalho de rádio. Em algum momento até que participei em algumas edições televisivas. É um jovem empreendedor, um jovem com ideias e iniciativas próprias para fazer alguma coisa e mostrar às pessoas que, afinal de contas, é possível qualquer sítio onde cada um está desenvolver alguma coisa. E esse jovem empreendedor, esse jovem jornalista, este jovem normal, social como qualquer um. Exato. Muito bem, mas há quanto tempo trabalha nesta área do jornalismo? Disse muito bem que é jornalista de profissão. Vamos deixar de lado, por enquanto, a parte empreendedora. Vamos atacar o jornalismo. Há quanto tempo trabalha como jornalista? Muito bem. Eu sou jornalista desde 2006. Muito bem. Estou já há 19 anos como jornalista. Muito tempo. É, muito. Muito tempo. É e a muita minha bagagem. História como jornalista, eu só posso resumir. Eu comecei a fazer um jornal
num papel A4. Muito Eu fazia um jornal da igreja. certo. 2006, 2007, 2008 até 2009. Uhum. Em 2010 é quando ganho a primeira oportunidade de fazer parte do grupo editorial da rádio. Muito bem. Foi instalada uma rádio aqui e porque na altura precisava-se de jovens que já tinham um contacto com a edição de jornal, essas coisas. Então, aproveitei esta brecha, entrei lá e comecei a colaborar também a fazer jornal na rádio. Muito bem. Fui um simples jornalista, depois fui editor. Certo. Há muita coisa que passou. É. Quando fiz a 11ª classe, não, quando fiz a 10ª classe, fui fazer a 11ª em Cambini. Porque eu não queria que esta coisa de jornalismo ficasse só em mim. Eu criei um grupo de jornal em Cambini, na Escola Secundária de Cambini. Nos tempos de escola. Naturalmente. Muito bem. E eu falei com a direção da escola, disponibilizaram-me computadores, e eu formei pessoas, porque eu também era formado, formei pessoas, alunos, e fizemos um jornal que era designado Cambini em Foco. Certo. Abordava assuntos da escola, do distrito, de toda a povoação de Cambini, Muito enfim. Então, eu ia lançando esta semente certo. até aos dias de hoje, que ainda continuo a fazer o jornal. Isto estou a tentar mesmo resumir porque se eu for a pisar por baixo, naturalmente que nem vamos sair daqui. Exato. Muito bem. Mas por que o jornalismo? Como foi parar no jornalismo? Eu sou um jovem que, quando criança, gostava muito de informação. Certo. E gostava muito de acompanhar o jornal. Certo. Eu era grande fã de grandes jornalistas da Rádio Moçambique, da televisão. Exato. Então, eu um dia também gostaria de fazer isto. Então, fui tentando sozinho, fui parando aqui e ali, até que comecei sozinho a fazer algumas experiências de reportagens. Houve alguém que me descobre que, olha, este jovem é talentoso. Me pede para fazer algumas reportagens. Eu faço as reportagens e percebeu-se que, afinal de contas, era uma coisa bonita. Então, eu comecei a fazer relatos de futebol. Certo. Eu fiz muitos relatos de futebol. Certo. Até que consegui, por causa do meu trabalho, que era bom, até algumas eu passava mesmo para o RM Desporto. Exato. E fazia algumas conexões ali. Então, na verdade, o que me puxa muito é esta coisa de eu gostar de ser informado. E eu disse, olha, além de ser apenas eu informado, Exato. tenho que informar os outros. De fato. E comecei a expandir. Realmente, quero acreditar que todos estamos aqui a par daquilo que é a história de Armando Venancio Henrique, naquilo que é a sua trajetória como jornalista. Mas a conversa não para por aqui. Vamos continuar com a nossa conversa. Há mais questões a se colocar. Acreditamos nós que seja um grande diamante aqui que esteja sendo lapidado neste exato momento, passa a expressão. E vamos querer saber dele. Como é que é o dia a dia de um jornalista? Nós sabemos muito bem que todo e qualquer trabalho tem os seus desafios. E como é que é um dia a dia de um jornalista? Que eu quero acreditar que não seja talvez igual a de um jovem comum. Como é que é um dia a dia de um jornalista? Eu devo lhe dizer com toda a sinceridade que o dia a dia de um jornalista é desafiante. É desafiante porque você, como jornalista, terá de cobrir aquilo que for necessário. E você tem que estar lá no terreno. Você não pode ser um jornalista que espera ouvir de alguém e ir redatar. É preciso vivenciar os factos para poder transmitir aquilo que é a fidelidade da informação. Muito bem. Para não ter que falar de coisas de ouvir dizer. Exato, exato. E nesta cena de ir ao terreno,
tem que perceber que algumas pessoas que vai entrar em contato com elas não têm a mínima noção de o que é ser entrevistado. Você tem que fazer um grande trabalho para buscar a fonte, para poder falar. Depois, os locais. Olha, eu quero me recordar neste momento de um episódio ah, muito triste e grande desafio que eu passei quando me perguntam como é o dia a dia. Eu tive que acompanhar uma equipe que estava a mostrar uma área, estava a apresentar uma área que recentemente tinha sido desminada. Com aquele receio de será que as minas acabaram? Acabaram, certo. É, Realmente o coração na mão. entrei na mata. É, Entrei na mata, aquela coisa de, epa, se eu pisar, encontrar uma bomba, a desminagem está mesmo aqui. de facto. É desafiador, é realmente Ai, desafiador. você não está a imaginar. Então, passa por esses riscos. Um jornalista passa por Grandes esses riscos. riscos. E, Grandes quiçá, riscos. piores que estes. Eu só trouxe um aqui. Exato. Mas a semelhança deste, há tantos Os outros. outros Você riscos. chega num sítio e quer fazer entrevista, é uma guerra que está-se a travar ali. Em algum momento você tem que parar de um lado direito. Aquele consegue me ver que eu sou jornalista. Não vai me atacar. Exato. Porque num sítio onde há guerra, ali já nem se sabe aquele o quê, você já tem que tentar da sua maneira encaixar-se num sitinho para não ser alvo. De facto. E eu já passei de muitas situações que podia ter sido alvo também. Mas tinha que tentar placar também. Aprendemos um pouco de tudo, mas De facto. muito desafiante. É desafiante. Realmente, eu quero acreditar que todos nós estejamos cientes que não é fácil ser um jornalista. Realmente essa pergunta veio mesmo a calhar, justamente porque temos assistido, sobretudo nos dias atuais, o trabalho que alguns jornalistas têm desempenhado de modo a trazer a informação a casa, trazer a informação à tela, assim como ao nosso rádio, de modo a que nós estejamos todos os dias atualizados com aquilo que está a acontecer dentro do país e além fronteiras. Muito bem. Armando Venâncio, disse-nos no início que, para além de jornalista, desempenha outras ocupações, outras tarefas. Quer partilhar aqui conosco de que funções se trata e como é que é este dia a dia destas funções, porque eu quero acreditar que não é fácil aliar qualquer e outra tarefa em simultâneo. Há sempre desafios. De que função se trata e como é que é isto, jornalismo versus a função alheia ao jornalismo que tem desempenhado? Bom, eu sou um jovem, como disse antes, que não gosto de parar. Muito bem. Para além do jornalismo, aliás, uma coisa que eu não disse é que o jornalismo eu comecei mesmo como se fosse uma pequena diversão. Fui ganhando formações, fui participando em grandes eventos, até que me aliei ao Sindicato Nacional de Jornalistas. Muito E bem. tenho esta categoria de jornalista nacional. O que seria ter uma carteira de jornalismo, Naturalmente. uma linguagem mais vulgar. Sim. Exato. Agora, para além do jornalismo, eu abracei muitos outros projetos. Eu comecei com a parte técnica, a parte tecnológica. Muito bem. Eu, quando começa esta coisa de inclusão digital, que é muita coisa, mas o que é isto? E como já era um pouco experiente nas novas tecnologias, eu dei-me mais tempo a preparar alguma coisa ligada à tecnologia. Eu sou professor informático. Muito bem. Porque eu sou técnico informático. Daqui a pouco tempo, engenheiro informático. Engenheiro informático. Mas pela experiência, acredito que pela experiência podemos até considerar. Eu sou técnico informático que manipulo sistemas operativos. Muito bem. Faço programações. Muito bem. Trabalho com muito tem a ver com a parte da tecnologia. E lá na rádio, além de ser apenas jornalista, também fui formador da área da informática básica. Muito bem. E, uma espécie de um monitor. Exatamente. Exato. E, para além disto, fui dando aulas de informática em outras instituições que também me pediam para que eu fizesse.
E dava Epa, o pouco que eu fazia. agora, desculpe cortar. Será que o termo correto seria pediam para que fizesse? Não sei se este é o termo correto, pedir. Bom, vamos considerar pedir, não é? Pedir, Porque aqueles contratos muito bem. arcaicos, Sim, muito bem. em Tratando-se algum de contratos momento. arcaicos, sim, mas atualmente o termo que se usa contratavam-me, né? Mas muito bem, era mesmo para descontrair. Desculpe cortar-lhe, podemos continuar. Exato. Sim, eu Sim. assumi alguns contratos para ser monitor de informática em muitas instituições e, para além disto, estou a trabalhar também com uma pequena escola. Eu tenho uma escola que estou a fazer aulas presenciais, preparação de estudantes, acompanhamento também da oitava, nona, décima até 12ª classe, nas Exato. ciências, Muito bem, matemática, física, química, muito bem. porque é minha praia. É, como disse, era inteligente e indisciplinado. Muito bem. Não, eu vou preparando esses estudantes. Tenho trabalhado também com uma parte em que preparo estudantes que queiram defender algumas monografias, Maravilha, sim, sim, sim. algumas dissertações de mestrado. Uhum, Tenho dado um pouco de bagagem que eu tenho, uhum. tenho contribuído em algumas ideias como organizar. O estudante pode terminar o curso, mas enquanto não tem a melhor dica de como iniciar a Iniciar, escrever, exato. porque ele ainda pode ter um tema que sugere com o seu supervisor lá, mas depois vai escrever. Não, ele quer uma orientação. Uhum. Não, eu faço este Esse acompanhamento, acompanhamento, exato. até dou algumas dicas de como é que tem que estar, o que deve fazer para preparar-se para a defesa, essas coisas todas. Exato, exato. Monto slides, se tratar de monografias ou dissertações, Uhum. monto slides com todas as conexões ali para poder apresentar. É uma coisa que eu acho que isso ajuda, de certa forma, algumas pessoas que querem Exato. um certo conhecimento neste âmbito. Vejo que é multifacetado, de fato. E neste momento, há bem pouco tempo, acabei de iniciar um projeto do Centro Juvenil, Uhum. aqui em Morumbel, em parceria com a Igreja Católica. Exato. Fiz o projeto, Uhum. a Igreja Católica montou os espaços, as infraestruturas, Exato. e eu fiz o projeto e fiz arrolamento de tudo que é necessário para eu apetrechar aquilo e Exato. fornecer um espaço em que crianças, adolescentes, jovens, adultos possam cada um ter aquilo que precisa. Muito bem. No Muito Centro Juvenil eu dou aula de informática, tenho um pacote básico, tenho lá internet, Exato. tenho lá um campo polivalente para diversas modalidades. É verdade que não é algo meu separado, Certo. mas estou na gestão destas coisas para que possam ter uma sustentabilidade, Exato. porque, como disse a Igreja Católica, padres que são moçambicanos, e eu faço projetos de modo a que possa encaixar algumas atividades que os jovens de Morumbele precisam. Sim, certo. Tenho também, daqui a pouco vou abrir também um espaço para estudo de línguas. Certo. Já tenho contactos com alguns professores Exato. para podermos fazer língua portuguesa, inglesa, francesa e italiana. Italiano, muito bem. Didática da língua portuguesa, porque não basta só Exato, conhecer alguns fonemas, mas é preciso ter a pedagogia, a didática da língua, Da língua, muito quer bem. portuguesa, qualquer língua. língua que seja, exato. Não, temos Uma lá boa iniciativa. professores especializados nessas áreas que vão trabalhar nisso. Exato. Enquanto isso, também vou pensando noutras atividades. Estou a pensar também em colocar lá uma escola de música, mas contratando pessoas que, além do certificado, tenham conhecimento para formar as pessoas. O que nós queremos é formar as pessoas. Exato. Então, eu, como um daqueles que sou o pioneiro, eu faço aquilo que bem entendo. A parte da tecnologia é comigo, porque eu entendo a tecnologia. A parte das línguas, algumas comigo e outras com outros que estão formados nessas áreas. Mais abalizados na matéria. E tenho também algumas atividades para crianças. E como disse lá no campo, vamos introduzir muitas modalidades. Agora está a acontecer algumas atividades de ginástica, porque se o tempo der e as condições permitirem, vamos montar um ginásio lá
e estou a projetar um centro juvenil completo para todo tipo de pessoa. Como é que é conciliar o jornalismo e as outras tarefas, outras ocupações que tem desempenhado no dia a dia? Bom, eu até posso dizer, nem que sejam 1000 tarefas por dia, Exato. eu faria. Eu acompanho muitas vezes pessoas que dizem, não tenho tempo. Realmente, nos dias de hoje, ninguém tem tempo, mas com todas as atividades cronometradas, bem programadas, há tempo para tudo. Uhum. Há tempo para tudo. Eu comecei desde criança a me dar muitas tarefas e dividir o tempo. Este tempo é para isto, aquele tempo é para aquilo. Acredite, eu, nas minhas edições, por vezes abandono o estúdio. Chego a casa, de noite, pego no meu gravador, pego no meu bloco de notas, eu começo a fazer a censura da informação. Porque eu não gosto de ir ao terreno buscar informação e estou a correr, estou a lançar logo. Tanto que quando começamos com isto, não havia esta corrida das redes digitais, porque agora a tecnologia nos coloca um outro desafio que depois podemos conversar. Mas neste momento eu devo dizer que eu chegava em casa de noite, depois de eu terminar aquelas atividades básicas, começava a organizar a minha matéria. Sentado no meu computador, eu fazia a edição de noite. E naquele tempo em que fazemos vamos lá, o briefing com os colegas para podermos tirar a informação, saber o que está bem, o que não está bem, em termos da redação. Eu sento com os colegas lá, tenho a minha matéria já organizada e só vamos discutir. Epa, este ponto não, aquele ponto sim. Vamos fazer alguns ajustes e a peça passa. E eu faço isto de noite. Por vezes, eu até trabalho até 3 de madrugada, 2 de madrugada. Não me incomoda. Eu sou daquele jovem que digo, para mim, o sono é a última coisa caso me reste o tempo. Não tenho muito tempo com sono. Não gosto de dar a minha memória muito tempo a descansar. Não, eu consigo fazer isto depois de ter programado todas as atividades que eu faço. Eu digo, agora tenho jornal, tenho uma entrevista no lugar X, se dá para eu ir para lá naquele momento, eu ir pegar a minha viatura, vou para lá, estou a fazer a minha peça, volto, organizo em casa e chego na rádio, discutimos na redação e acabou. Depois tenho tempo para outras atividades. Muito bem, estamos aqui a conversa com Armando Venâncio Henrique. Pronunciei bem o nome? Henrique. Muito bem. Armando Venâncio Henrique. Ele que diz que é jornalista. E está aqui a contar-nos um pouco daquilo que é a sua trajetória. Estamos a falar de 19 anos de experiência. É muito tempo no jornalismo, são várias dificuldades enfrentadas e vários medos, digamos, superados. Muito bem. Eu vou querer saber aqui de Armando Venâncio Henrique, como é que era ou como é que foi em tempos de escola? Qual era o comportamento que apresentava? O dia a dia na escola, a socialização, a confraternização com os demais colegas. Como é que era, na verdade? Armando Venâncio Henrique era um aluno de 10, era um aluno de 15 valores. Como é que era? Ou muito indisciplinado, diga-se passagem. Bom, eu, feliz ou infelizmente, nunca tive problemas graves na escola. Problemas já tive, mas graves nunca tive. Da minha primeira até 5ª classe, até que estava em turmas muito tranquilas, que parece que não existia Armando Venâncio. Mas quando cheguei na 6ª classe, começou o assunto. 6ª classe, eu estava numa turma, felizmente, de estudantes inteligentes. Eu devo dizer isto. Inteligentes, indisciplinados. Muito bem.
E eu tinha professores que na altura estavam preocupados com a formação do aluno. Ah, não era problema esta varradinha que hoje já não se pronuncia. Eu levei porrada com o professor, mas percebi que era mesmo por causa da indisciplina. Eu era indisciplinado e veja que por causa deste grupo que eu tinha, por vezes nós até saíamos da sala, naquele tempo de intervalo, fazíamos algumas atividades lá e toda a escola tinha que ouvir aquilo que nós vamos dizer. Eram ordens que nós dávamos. A minha turma é que tinha os melhores disciplinários da escola. Aquilo até parecia uma seleção. Exato. Mas se tu fores a buscar as notas, vais perceber que a minha turma é que tem as melhores notas. E estes alunos que por vezes criam barulho na escola, era normal um estudante aparecer na escola com xerico na pasta e do nada aí começa a tocar. Muito bem. E o professor sem perceber se aquele xerico está a tocar ali ou na casa vizinha, porque na sala, a sala onde nós estávamos, ao lado tinha casas que tocavam música. Então, aquele barulho, outros é verdade que era outro tipo de indisciplina. Mas quando chegasse o tempo de avaliações, nós estudávamos e sempre que fôssemos à sala de aula, nós íamos sempre com a matéria revisada. Exato. Nas nossas avaliações, fazíamos uma disputa. A mínima nota que nós tirávamos era 14. Muito bem. Nós rondávamos dos 14 aos 19. Então era uma turma de inteligentes. Naturalmente, nós tínhamos muitos inteligentes, mas também indisciplinados, não vou deixar de dizer isso. Não, foi mais ou menos isto. E depois, quando terminei a 10ª classe em 2007, comecei já a 11ª em Cambini, em 2008, fiz 2008, 2009 em Cambini. Só para nos situar aqui, Cambini, onde é que é exatamente? Onde é que se situa, para quem não conhece Cambini? É uma localidade que dista a 16 quilômetros da vila sede de Morumbele, pelo extremo oeste. Exato. São 4 de estrada, seguindo a zona sul, depois mais 12,5 para o extremo oeste. Sim. E prefazem 16 quilômetros. Então, é lá onde nós estudávamos, porque aqui na vila não havia 11ª classe na altura. Tinha que ser mesmo em Cambini. É uma escola pré-universitária onde estudou o arquiteto da Unidade Nacional. Estamos a falar do Eduardo Shivambu Mondlane. Exato. Isto, Cambini, é uma localidade, do distrito de Morumbene. Exato. E o distrito de Morumbene situa-se na província de Inhambane. Exato. Isso, nosso belo país, estamos a falar de Moçambique. Muito bem, contou-nos aqui como é que foi os tempos de escola, mas tem uma questão que não quero calar aqui. Seria, digamos, algo estranho, diga-se passagem, perguntar-me sobre os tempos de escola num canal ligado a assuntos inerentes à língua francesa e ou portuguesa e não perguntar se alguma vez já entrou em contato com a língua francesa, seja na escola ou no seu dia a dia, no seu dia laboral, como jornalista. Eu quero acreditar que como jornalista possivelmente já tenha entrado em contato com esta língua. Muito bem. Eu já entrei em contato com a língua francesa indiretamente. Muito bem. Nos meus tempos de escola, eu não aprendi sequer um dia francês na escola. Muito bem. Porque eu fiz a secção de ciências, fiz ciências com geografia, e nesse tempo não tinha lá francês. As únicas línguas eram a portuguesa e inglesa. Por isso, falo perfeitamente essas duas línguas. Língua francesa, durante o meu percurso profissional, ainda não tive também situações em que eu devia conhecer basicamente esta língua, porque de todos os locais onde eu passei, todas as entrevistas que eu fiz, todo o meu trabalho,
poucas vezes me deparei com uma ação de francês, muitas vezes deparei-me com situações de inglês, deparei-me com situações de português, deparei-me com situações de italiano. Exato. Por isso, eu ouço, entendo alguma coisa em francês, não consigo pronunciar melhor, Exato. porque ainda não tive esta abertura, ou esta oportunidade de ter que falar francês. Muito. Língua portuguesa, porque é o que falamos na escola, em casa, com amigos. Digo, em inglês eu também falo na escola, com amigos. Os meus projetos, alguns deles são suportados por algumas pessoas inglesas, então falo inglês. Falo italiano porque eu tenho amigos, muitos meus amigos são italianos. Exato. E quando aparecem, geralmente lá para agosto, porque na Europa muitas instituições públicas têm férias em agosto. As escolas fecham em agosto, o ano letivo acaba em agosto. Exato. Então eles vêm para aqui e é aquele tempo de calor. Aproveitamos as nossas praias aqui, porque eles lá não têm muito as praias. Aproveitamos aqui, brincamos, conversamos. Não, eu falo muito bem português, inglês, italiano. Muito pouco entendo francês. Exato. Agora, a que se deve isso? Seria a falta de interesse? Seria a falta de oportunidade de, vamos lá, aprender esta língua? E, quiçá, até aliar esta língua à sua profissão? Porque eu quero acreditar que, como jornalista, em algum momento tenha precisado, ou até possa precisar, desta língua, de modo a que possa ajudar na comunicação com o seu interlocutor. Olha, isto é uma questão de oportunidade e tempo. Exato. Eu coloquei uma meta em mim mesmo. Eu disse, eu devo conhecer nesta vida, no mínimo, 20 idiomas. Eu estou a fazer a minha rotina normal por causa da imperiosidade do trabalho. Dei prioridade a estas línguas. Porque sabia que havia de me deparar com portugueses, com ingleses, com italianos. A minha próxima fase, já a partir deste ano, Exato. é adicionar 2 línguas oficiais, que é chinês e francês. Muito bem, muito bem. Depois, entra o espanhol, que também aprendi um pouco quando comecei italiano. Muito bem. Entendo um por pouco serem espanhol. línguas latinas. Exatamente, e são muito próximas. Muito próximas, exato. Ao português, exatamente. igualmente. A próxima língua, e eu percebi que francês é preciso que tenha alguém mesmo que te instrua, porque a pronúncia e a escrita Exato. estão descontínuos. Exato. É um pouco complicado, diferentemente do italiano. Italiano, do jeito que escreve, não há muita diferença, para além do C, que não chamam de chi, Exato. mas não tem muita diferença. Agora, francês, eu tenho que ter alguém que possa dar uma instrução de como é que eu devo pronunciar algumas letras. Mas consigo, em algum momento, quando alguém diz, começa a vá, Exato. alguma coisinha. Pelo menos já mostrou-nos aqui alguns dotes. Quero acreditar que já tem uma certa bagagem, né? O básico para pelo menos não morrer de sede num país francófono. Naturalmente. Certamente que não vai morrer de sede. Muito bem. Armando Venâncio, eu acredito que sempre esteve na posição de um entrevistador. Como jornalista, eu quero acreditar que já entrevistou várias individualidades deste país, já entrevistou várias pessoas e quero acreditar que é o seu dia a dia. De tal modo que, com o micro na mão, só são maravilhas naquele momento, porque é o seu dia, é o seu pão de cada dia. E como é que é hoje na posição de entrevistando? Está numa posição de estar a ser entrevistado por alguém, o que possivelmente não seja habitual. Como é que é esta sensação de hoje estar a ser entrevistado e não na posição de estar a entrevistar alguém? Bom, o toma lá da cá não se difere. É. Eu posso ser professor e ainda na qualidade de professor, se sento na carteira como aluno, sou uma outra coisa. De facto. Isso é natural. Eu faço muitas entrevistas, já fui agente de imprensa por muito tempo. Entrevista é o meu dia a dia, como disse. Mas ser entrevistado é outro desafio. Não é fácil. Não é fácil, mas porque aprendemos a falar,
a fala é aquilo que nos alimenta todos os dias. Eu penso que não muda muita coisa, Exato. porque as palavras sempre existem. Só não existem as palavras certas em função da questão feita, mas há sempre uma palavra a se dizer. E eu, por acaso, senti um pouco deste desafio e sinto que os outros também, quando vou para entrevistá-los, também têm tido este desafio. Exato. Mas, enfim, ser entrevistado é outro assunto. É outro assunto. realmente é mesmo outro assunto. Muito bem, caros internautas, estamos aqui mesmo a conversa com Armando Venâncio. Espero que estejam a gostar. Se sim, peço que coloquem um like ali, cliquem nesse like, subscrevam-se aqui ao canal, às nossas plataformas Français avec Alan. Certo, Armando Venâncio, quiçá naquele projeto do Centro Juvenil, ainda chamem aqui a Français avec Alan para as aulas de francês, como disse muito bem, que pretende introduzir a língua portuguesa, inglesa, italiano e até a língua francesa. Sendo que nós trabalhamos com a língua francesa, possivelmente ainda possamos firmar aqui um acordo ou até um contrato para que possamos, digamos, lecionar esta língua no vosso centro, né? Mas não é para responder agora, vai ficar em stand-by, em banho-maria e possivelmente, oportunamente, possam contactar-nos, têm os nossos contactos para podermos debater esta situação. Pois bem, estamos mesmo no finzinho do nosso bate-papo, da nossa conversa com Armando Venâncio. Armando Venâncio, em gesto de últimas considerações, que conselhos daria a um jovem ou qualquer uma outra pessoa que pretende abraçar o ramo do jornalismo ou pretende cursar o jornalismo de modo a que futuramente possa se tornar um dos grandes jornalistas deste belo país e, quiçá, do mundo em geral? Que conselhos daria? Bom, o conselho é que para ser jornalista é preciso que goste de informação. Um jornalista não informado, esse nunca será jornalista. É preciso que goste de escutar a rádio, assistir a televisão, gostar de escrever. Eu não disse antes, mas eu, antes de ser jornalista, eu já escrevia. Agora tenho 2 livros na gaveta. Dentro em breve vou publicar. Só falta entrar na editora. Tenho 2 livros que estou a escrever. E esses livros mostram o quão eu gosto de informação. Eu girei todo o distrito de Morumbene para conhecer exatamente a essência dos nomes pelos quais são chamados esses locais, todo o distrito. Muito. Porque eu tinha esta vontade de partilhar isto com os outros. E eu circulei toda a província de Inhambane porque eu gostava de informação. Eu circulei quase todo Moçambique porque também gosto de informação. Eu sigo a informação. Um jornalista é preciso abdicar-se da necessidade de querer sempre muito dinheiro logo no começo. Dinheiro há de vir. Se vier. Se não vier aquele pouco que dá para pelo menos sustentar alguma coisa, já é bom. Estou a dizer que o jornalismo é pelo amor. Amar aquilo que pretende tirar para com os outros. Então, o meu apelo é que ser jornalista não é uma profissão meramente remunerável, que a pessoa pode pensar que tem um preço. Olha, tantos riscos que eu comecei a mencionar alguns aqui, não tem preço. Porque se eu entrasse naquela mata, depois é o meu pé que vai embora, é amputado. Não tem preço para isso. Não tem. Eu estou a cobrir uma guerra, de repente uma bala me atinge, perco a vida. Não tem preço isso. Não pelo dinheiro, mas tenha vontade de querer ser um emissor e aprender também algumas coisas que têm a ver com a própria cultura geral. Exato. Porque não se pode ser um jornalista que esteja a sair de uma mala. Muito bem. É preciso que esteja a viver no ambiente social em que está contextualizado. Exato. Tem que conhecer o local onde você está
E preparar-se. Nós temos dito que quando tu vais a uma entrevista, tens que ter ah, as perguntas de gaveta, Uhum, uhum. que é aquilo que o jornalista, antes de sair, tem que ter alguma coisa de conhecimento para poder abordar. Abordar. Então, acima de tudo, o que eu apelo é que a pessoa que quer ser jornalista tem que gostar da informação e tem que abdicar-se de assunto de dinheiro, porque isso alicia e nunca vai ser bom jornalista. Exato, Gostar de escrever. exato, exato. Muito bem. Ficou aqui o conselho de Armando Venâncio Henrique, ou se preferirem, jornalista Armando Venâncio Henrique, como fazer para ser um bom jornalista. Deixou aqui alguns conselhos. Então, chegamos mesmo ao fim daquele que é o nosso debate, mas antes mesmo dele retirar-se aqui do nosso cenário, nós gostaríamos que ele pudesse despedir aqui em francês, juntos, vamos despedir em francês, não fica bem sair deste cenário pura e simplesmente deste género. Então, vamos olhar aqui para uma das nossas 36 câmeras, nesta aqui principal, e juntos vamos dizer merci Merci à tous, à tous. au revoir, Au revoir. à très bientôt. À très bientôt. Muito bem, à très bientôt à tous. Merci, un grand merci à tous et au revoir.